Eu gostava de, antes de irmos a um comentário do Hernani, mostrar aqui a tal história que nós fomos cobrir da visita, da inauguração que o Primeiro-Ministro fez no Conselho de Oeiras, em que a questão da imagem está em jogo. Portanto, é o mesmo evento, filmado de duas maneiras. O nosso repórter Carlos Rodrigues propõe a primeira história, que é uma maneira de ver aquele acontecimento. Cavaco faz uma inauguração no Conselho de Oeiras e depois vamos ver o mesmo repórter a fazer aquilo mais ou menos da mesma maneira, apenas filmando de ângulos diferentes. Eu chamo a atenção dos nossos espectadores para estarem atentos ao poder diverso que imagens diferentes do mesmo acontecimento podem ter e, portanto, podem de alguma forma influenciar a leitura que o espectador faz em casa. É mais ou menos importante aquilo que se passou e que a televisão está a mostrar. Vamos ver a primeira reportagem. Uma manhã de inaugurações por terras de Oeiras. Primeiro, uma escola de música onde ainda não há aulas. Depois, foi hora de plantar a primeira árvore e lançar a primeira pedra do futuro Tagus Park. Por enquanto, é sobretudo lama e terra batida. Mas 25 milhões de contos vão fazer do Tagus Park uma área que quer receber projetos e empresas de investigação científica. Até agora, só uma instituição aceitou o desafio, mas o Tagus Park foi oficializado bem a tempo de Isaltino Moraes apresentar trabalho. O eleitorado premia quem trabalha. Portanto, não é pelo facto de eleições que se fazem as obras. As obras fazem-se porque se foi eleito para as fazer. Está a ver a diferença? Depois, houve tempo para uma sessão muito solene para convidados também muito solenes. Cavaco falou da ciência, a nova aposta do governo. Cá fora, os jornalistas queriam saber porque é que o chefe do governo optou agora por se envolver nas eleições autárquicas. Surpreende muito a sua pergunta, na medida em que, quando eu vejo nos meios de comunicação social, todos os dias os dirigentes da oposição andam num rodopio de norte a sul do país. A visita estava terminada, as obras recomeçaram, porque há ainda muita coisa a fazer no futuro Tagus Park. Esta foi uma maneira de ver este acontecimento. O Carlos Rodrigues fez uma outra montagem sobre valorizar isto é, empenhou-se a mostrar isto de uma maneira mais bonita, mais ou menos com o mesmo texto, mas com outra montagem e melhores imagens. O acontecimento não mudou por isso. Vamos ver um pouco a diferença que ele obteve com uma outra forma de ver o mesmo assunto. O Primeiro-Ministro Cavaco Silva foi a Oeiras lançar a primeira pedra do Tagus Park, Parque de Ciência e Tecnologia. São 25 milhões de contos divididos entre o Estado português e a Comunidade Europeia para criar uma área onde se possam instalar projetos e empresas que queiram fazer investigação científica. No Tagus Park já se instalou o Instituto de Soldadura e Qualidade, que aproveitou para mostrar as suas instalações ao Primeiro-Ministro. Isaltino Moraes, presidente da Câmara de Oeiras, viu tudo e garantiu que a presença do Primeiro-Ministro não tem nada a ver com as autárquicas. Não é durante a pré-campanha, ou durante o mês ou dois, se fazem obras. Repare, eu durante este mandato já realizei 1000 e tal famílias, já construí dezenas de escolas, centros de vida de sanidade, infantários, etc. E, portanto, quer dizer, isso faz parte... Oeiras não pode parar, é isso? Não pode parar, o problema não é esse. Realmente nós fomos eleitos para isso, para trabalhar. Na sessão solene que apresentou o projeto, Cavaco Silva garantiu que a ciência vai ser a próxima batalha do governo. Questionado sobre se esta visita servia como um ato de campanha eleitoral, Cavaco Silva disse que estava ali como chefe do governo. Estou aqui com o Primeiro-Ministro a inaugurar um empreendimento que é algo fundamental para a inovação e para a produtividade do nosso país, e é fundamental para que as empresas portuguesas consigam aguentar a competitividade no mercado único em que hoje nos inserimos. No final da visita, questões políticas à parte, toda a gente voltou ao trabalho, porque o Parque de Ciência e Tecnologia não pode parar. Aparentemente é inocente esta diferença, mas vocês acham que estas duas maneiras de ver o mesmo evento têm um impacto diferente? Produz uma leitura diferente para o espectador?
como é óbvio. Eu acho que isto aqui é uma evidência, não é? Isto é um fenómeno que está estudado desde os anos 50. Eu vou-vos perguntar uma coisa, aos três. Quando é que ele manipulou? Foi na primeira ou na segunda? O que é que vocês acham? Eu acho que manipulou nas duas. Então porquê? Manipulou nas duas. Até que ponto é que não manipulou na imagem? As primeiras imagens, comparando com o texto, eu jogava muito mais, era mais divertido. Acho que manipulou quando não foi inocente, quando meteu o ministro, o Mira Amaral, quase a dormir. São pormenores que às vezes escapam às pessoas, mas que são muito importantes. Não foram estas reportagens foram ao ar? Não. Elas foram feitas de propósito para o programa. Foram para o ar agora. Para o ar em noticiários. Não, elas foram feitas de propósito foi um exercício. A manipulação é uma coisa que me arrepiou um bocado, confesso. Achas que não houve? Porque a vossa resposta pode ser aqui foi, não houve manipulação nem numa nem noutra. Acabaram de afirmar, esta reportagem não foi para o ar, vocês foram fazer o acontecimento e ela não foi para o ar, portanto, desta maneira, portanto, suponho que foi montada e foi feita Propósito para aqui. A minha pergunta é esta: há manipulação em alguma delas ou não há? E se há, em qual delas há manipulação? Numa vez menos gente, noutra mais gente. O essencial do que se passou lá foi dito nas duas reportagens, não é? A única dimensão daquele plano aéreo que dá uma vista global do Tagus Park, eu acho que é importante, dá a dimensão da obra. Há pessoas que eventualmente acharão que, por exemplo, esse plano poderá ser um início de manipulação, até que é a única empresa que está instalada no Tagus Park. De qualquer maneira, a segunda reportagem omite coisas que estavam na primeira, que era aquela brincadeira da escola de música, que foi inaugurada, mas não tem sítio que não tem aulas, segundo dizia na primeira reportagem. Na segunda reportagem vê-se mais gente, há um ar mais institucional, há uma declaração mais comprida e poderia ser facilmente cortada na declaração do Presidente da Câmara do Oeiras, quando o repórter repica a pergunta e diz, em jeito de comentário, quer dizer que o Oeiras não pode parar. Mas há uma que acaba por ser mais simpática para Cavaco Silva e até para o Presidente da Câmara do Oeiras, para o evento assim. Vocês que são coordenadores, o repórter chegava com estas duas montagens. Epá, estive a fazer este texto, qual é que mandavam pôr no ar? Faltou ver a terceira reportagem, que foi para o ar na Informação 4. E essa também é muito interessante. Vais aproveitar a Informação 4 para fazeres lá a tua publicidade. É uma comunicada à TVI. Eu sei, estou a brincar. O que é que você, qual destas duas peças vocês escolhiam para pôr no ar? Confrontadas com elas, os recortes? Escolher entre as duas, claramente escolhi a segunda. É que acaba por dar uma dimensão Tem mais notícia, não é? mais... notícia. Aliás, Fomos obrigados a escolher. fomos obrigados a escolher. tivesse que escolher. Realmente nós não podíamos fazer um exercício. Mas vamos lá ver. Estamos a fazer um Vamos fazer o exercício que eu teria que escolher entre as duas. Seguramente que escolhi a segunda por uma razão muito simples. Aliás, precisamente porque a segunda tem mais informação e tem mais notícia. Embora seja mais... Pois, aliás, nos leva a uma discussão de há um bocado, tanto quando discutimos a agenda internacional. É claro, há um bocado discutimos a agenda internacional. Discutimos apenas na ótica da violência. O que é violento, o que não é violento. Que grau de violência é que tinham as notícias que estávamos aqui a discutir. E não discutimos uma coisa que é importante, é se o que estava aqui era notícia ou não é notícia. Ora, quer dizer, é óbvio que não se pode decidir o que é que vai para o ar sem discutir o que é notícia e o que não é notícia. No caso concreto, na agenda internacional, tínhamos aqui coisas que claramente não são notícia, independentemente de serem violentas ou não. Ponto 1. Ponto 2. Relativamente a esta questão que agora estamos a discutir, é absolutamente claro para mim que a segunda reportagem dá ao telespectador o enquadramento mais rigoroso do que é o Tagus Park, que é de facto um projeto efetivamente importante. Portanto, aqui a desvalorização, se eu estou a entender bem, é que foi a manipulação da história. Exatamente. Arthur, em 1943, Estou a perguntar.